Cicobi, Cicobi Centro. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conversas Coop, um podcast da Cicobi Centro. E hoje nós estamos aqui para falar sobre temas extremamente relevantes aqui para a nossa região, com dois convidados muito especiais. E esses temas que nós vamos conversar aqui é o tema de sucessão familiar e também as holdings que podem estar aí no aspecto empresarial ou também familiar. E para começar, gostaria aqui de passar a palavra para os cumprimentos da doutora Sara Melocra, que é advogada há 14 anos, 10 anos de atuação em planejamento patrimonial e sucessório, especialista em processo civil, MBA em agronegócios, direito tributário, está fazendo um MBA nessa área de planejamento patrimonial, é doutorando em ciências jurídicas e etc. Tem bastante coisa aqui nessa apresentação. Sara, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? E seja muito bem-vinda. Obrigada Edgar. É um prazer estar aqui. Dizer que é uma honra, na verdade, né? Além de essa qualificação toda, eu sou delegada Cicobi Centro também, né? Então, para mim, mais do que participar desse momento como profissional também, representando essa cooperativa da qual eu me orgulho muito, então realmente é muito importante. Muito obrigada pelo convite. Que legal. E esse comentário ele é interessante porque é importante que a gente saiba do que a cooperativa é feita. São de pessoas que estão na nossa região, que são nossos colegas, conhecidos, é a força do associativismo e da cooperação. Muito bom. Seja bem-vinda. E, Rodrigo, sócio-gestor da Machiavelli Bonfato Ottino, MBT Advogados Associados, 14 anos de experiência também em advocacia, responsável pelas áreas de direito tributário, societário e recuperação judicial de empresas, atuando planejamento patrimonial, sucessório, operações de M&A, enfim, uma série de coisas. Também pós-graduado em direito tributário, MBA em direito civil, processual e inúmeras outras formações aqui que com certeza a gente vai puxando ao longo da conversa e vai trazendo para o público. Rodrigo, obrigado também por ter aceitado o convite, seja bem-vindo. Poxa, é um prazer, Edgar, um prazer estar aqui com vocês, juntamente com a Sara também, uma colega de longa data. Agora que eu vi que nós temos o mesmo tempo de profissão, né, Sara? Somos contemporâneos até de formação, né? 14 anos. Poxa, é um prazer debater esse tema contigo, um tema que está tão em pauta, né, nos últimos anos, discutindo o planejamento sucessório, discutindo a ferramenta de holdings. Também é um prazer estar aqui num bate-papo com a Cicobi, né? Nós temos aí uma parceria já com a Cicobi há um bom tempo, na assessoria jurídica, no dia a dia da Cicobi. Então é sempre legal poder agregar, poder entregar valor aí para a audiência. E vamos lá, espero que eu possa contribuir aí juntamente com a Sara. Legal. Bom, primeira pergunta então, na verdade vai para os dois, assim, é uma curiosidade. O que levou vocês a se olharem para esse tema e falar assim, pô, esse negócio é interessante, vamos estudar, vamos aprender, vamos atuar já há tanto tempo nesse tema? O que tem de interessante no tema e na nossa região para esse tema? Vai lá, Sara. Começa. Vamos lá, então. Ladies first. Bom, em relação à minha carreira profissional, o que me levou, na verdade, foi um despertamento de próprios clientes. Eu atuo mais direcionado ali na defesa do produtor rural há muito tempo. E desde o início da minha carreira, Rodrigo, na verdade, a gente acaba sendo escolhido em alguns momentos da carreira, não é a gente que escolhe, né? Eu acabei realmente já tendo essa direção, muitos produtores rurais e vindo muita sucessão de produtor rural, né? E aí que eu comecei a me despertar para esse lado de estudo em razão dos inúmeros conflitos, né, que a gente presenciou, viveu. Até que teve um caso específico que foi tão conflituoso o inventário do pai desse meu cliente que ele encerrou o inventário e ele me pediu o que eu faço para não acontecer comigo isso, com o meu patrimônio, em relação aos meus filhos, né? Dali para frente. Isso há 10 anos atrás foi a minha primeira holding, nasceu daí, porque aí eu fui estudar, né? E consegui, desenhamos um planejamento patrimonial para ele,
sabe que realmente resolveu. Então, veja, esse cliente se despertou para isso depois de ter vivido um grande trauma, né? E dali em diante foi só realmente mais interesse, porque eu pelo menos percebo uma importância social mesmo nesse assunto, né, Rodrigo? O planejamento patrimonial, ele não é só voltado ali para as famílias, existe toda uma demanda aqui que envolve toda uma sociedade. Quando a gente olha para imóveis rurais, então, que é a maioria da nossa localidade, qualquer produtor, por menor que seja, está em cima de um patrimônio milionário, né? Perfeito. E o planejamento vem dar segurança, evitar conflitos. Então, o que me despertou é isso, ajudar famílias a resolverem ainda em vida, com economia, com estratégias. E desde então a gente segue estudando essa área aí, que é uma área multidisciplinar, né, Rodrigo? Sim, com certeza, com certeza. E assim, me permita, tô falando assim, me veio a reflexão. Então, quando a gente fala de sucessão, de holding, a gente não está falando especificamente de algo familiar que não tenha viés comercial. Ele transcende, ele vai indo para outras áreas, outros contextos. Nessa responsabilidade social que tu traz, são empresas que muitas vezes têm famílias ali dependendo daquilo e não é só a família dona do próprio patrimônio, né? Então, a responsa é grande, de fato, né? Sim, sim. Muito relevante. Muito relevante. Comigo foi bem parecido. Com a Sara também, um pouco reativo até. Minha área de formação inicial é tributário, né? Então, desde a faculdade até os primeiros passos se iniciaram na área tributária. O tributário acaba sempre puxando também o societário, né? Quando você vai advogar na área tributária, você acaba advogando mais para PJ, né? Então, o societário anda muito junto sempre com o tributário. E aí eu comecei a me especializar com societário, tributário e também clientes procurando. Então, quando começou a virar, né, uma ferramenta conhecida, vários clientes ouvindo falar na internet, ouvindo falar em jornais, ou até mesmo outros colegas falando sobre esse assunto, né, com clientes, começou essa procura, né? Rodrigo, você entende de tributário, você entende de societário, como que funciona a holding? Como que funciona essa parte de sucessão? Né? Porque, diferente da Sara, eu não atuava com direito de família, né? Então, eu vejo dentro dos advogados que atuam hoje com planejamento sucessório, com holding, ou eles vêm de uma formação tributária e societária e começaram a trabalhar com isso, ou eles vêm do direito de família, que já faziam inventários, né? Já cuidavam dessa parte de sucessão, como a Sara mencionou, e aí foi arrastado para essa modalidade, digamos assim, né, de planejamento de estratégia. Acho que um mercado semelhante a Sara, o mercado nos puxou. Né, é multidisciplinar, né, Rodrigo? Sim, sim. Falar de planejamento envolve sucessões, família, envolve tributário, envolve societário. Envolve governança. Contabilidade. E se olhar para o planejamento internacional, vai envolver aí mais uma leva. Mais cedo um pouco a gente estava conversando, assim, ambos advogados. É um tema específico, né, do direito, da advocacia, e era justamente isso que a gente estava conversando. É tão multidisciplinar que a gente tem administradores, contadores, advogados, Exato. Outros profissionais atuando, e aí, em determinado momento, aciona as especialidades para ir correndo o processo. Né? Exato. Bom, como um tema da vez, pessoal, eu já ouvi várias e várias vezes assim, a holding familiar, a holding empresarial, a holding patrimonial. O que é semelhante a todos os temas é o nome holding. Mas e no fim das contas, quantos tipos de holding nós temos e qual que é a diferença entre esse negócio, hein? A holding, vamos lá. A holding, ela esse monte de nomes aí diferentes, na verdade, acabam sendo assemelhados ao tipo de atividade em que ela está envolvida, né? Mas holding é uma empresa controladora. Na sua essência, ela é uma empresa controladora de atividades e de bens e direitos, né? Quantos tipos de holding existem? Você me perguntou. Aí vai variar da criatividade do pessoal, viu, Edgar? Porque eu já vi holding médica, eu já vi holding rural, né? Já vi holding de tudo que vai da criatividade, nome. Né? Vai variar. Quanto mais criativo, mais nomes nós teremos. Mas a holding, na sua essência, ela tem essa função de controlar, né? De gerir outros ativos, outros bens, outros patrimônios. E seria esse, de fato, o objetivo principal?
de uma holding? Por exemplo, eu, junto da minha família, constituo uma holding. Normalmente, qual que é o principal objetivo que faz as pessoas buscarem? Se a gente isso? pensar o nome, Edgar, assim, holding vem do verbo hold, né, que é segurar, que é deter, proteger algo, né? E aí, como a Sara bem colocou, toda atividade econômica, quando você olha, você tem o CNAE, né, o conhecido como CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Toda empresa ela tem que ter um ou mais CNAEs, que são as atividades econômicas dela no dia a dia. A holding, quando você olha na sua essência, nada mais é do que um CNAE, uma atividade econômica que participa de outras empresas, né? Quer seja empresa operacional ou não operacional. Então, quando a gente fala em holding, a gente está falando de uma pessoa jurídica com atividade econômica de participar em outras pessoas jurídicas, né? Aí a criatividade do nome que a Sara coloca é, na essência, a holding seria isso, né? Seria uma empresa que participa de outras empresas. Mas hoje a gente usa a terminologia holding para empresas que às vezes nem no CNAE tem holding. Por exemplo, eu já vi situações que você abre uma empresa que a atividade econômica dela é administrar bens próprios, por exemplo, ou alugar bens próprios, né? Entre aluguel, compra e venda de bens próprios, enfim, isso são atividades econômicas. Mas daí se coloca o nome dela de holding patrimonial, porque ela é uma empresa que gere patrimônios, que segura esse patrimônio, né? Holding médica, né? Então há várias sociedades médicas que essa tem uma holding que controla Clínicas, várias sociedades médicas, hospitais. Isso, a holding exato. rural, quando esse patrimônio são os imóveis rurais, aí se nomeia a holding rural. Com semoventes ou não dentro dela. Então, a criatividade você vai chamando de holding, às vezes o que na terminologia não é, né? Mas popularmente se chama de holding tudo que é feito com planejamento para segurar algo, digamos assim. Perfeito. Né? E aí trazendo então esse significado de segurar algo, necessariamente as holdings elas têm o objetivo de multiplicar aquele patrimônio que existia ali dentro, ou seja, ela tem o objetivo de continuar algum tipo de atividade econômica, ou na tradução literal do negócio é segurar o patrimônio, deixar ele guardadinho lá parado para que não se perca ou, enfim, ele fique mais seguro. O que é mais comum? Você vai começar nessa, Rodrigo? Que Pode podemos ser. seguir dessa forma? Eu entendo particularmente que é para segurar. Né? A ideia inicial é proteção patrimonial. Então, é para gerir esse patrimônio que se coloca lá dentro quando a gente está falando de holding patrimonial. Né? Ou pode ser uma holding de participações societárias. Né? Então, alguém que tem várias empresas, por exemplo, ela pode ter uma holding para gerir as participações dela nessas outras empresas. Né? É óbvio que, dependendo do tipo da família, ela quer multiplicar patrimônio e tudo mais. Mas a ideia central, Edgar, é proteger. Né? É proteger o patrimônio, é segurar o patrimônio existente. Blindar. Eu não gosto muito da terminologia de blindar. Eu Edgar. já sabia que você ia intervir nisso. Porque blindar, né, Sara, parece que é um artifício... Para se furtar de cumprir obrigações, exato, né? Exato. Perfeito. E não é essa a ideia, né? Enfim, existem ferramentas até, se tiver confusão patrimonial, a holding vai responder, enfim. De certa forma é blindar, porque eu sempre falo, né? É interessante a ferramenta da holding quando você tem famílias ou sócios que eles têm vários tipos de negócio, vários tipos de patrimônio e está tudo misturado, né? Tem bens dentro da empresa, tem bens na pessoa física. Quando está tudo muito misturado, eu costumo falar que ela serve como um objetivo de blindar, porque você pega esse patrimônio, coloca na empresa e separa a atividade operacional da patrimonial. É uma forma de blindagem, porque se a empresa for responder por algo, né, não alcança primeiramente, né, de pronto não alcança esse patrimônio. Mas é claro que se isso foi feito com viés de simulação, se você tem uma confusão ali, esse patrimônio vai responder. Claro. E aí alguns colegas nessa área de forma irresponsável usam esse termo blindagem para falar, não, faz a holding e esquece, o credor... É para vender o produto. O credor não vai alcançar esse patrimônio. É uma marca bonita ali para causar um sensacionalismo e
Eu concordo com o Rodrigo. A holding vem com esse perfil mais protetor, né? Realmente ela vem para garantias, né? Inclusive dar segurança para herdeiros, no sentido de ter uma sucessão já resolvida, pré-estabelecida, pré-conversada, já dialogada. Dá segurança também para o patriarca, no sentido que ele permanece no exercício de todos os seus direitos econômicos e políticos sobre todos os bens e atividades. Mas, realmente, a questão da blindagem, ela não deixa de existir, Rodrigo. Eu entendo assim, apesar também de não gostar muito do termo blindagem, ela não deixa de existir, mas é nesse viés, né? A gente não pode olhar para isso como uma forma de usar do instrumento para se furtar de obrigações, claro, porque aí é construir um castelo na areia, né? Sim. E você falando, Sara, sucessão, né, passar de uma geração para outra e tudo mais. Eu lembro de uns filmes mais antigos, né, que sempre tinha um momento lá que a família falava assim, não, vamos fazer o testamento, vamos não sei o quê. Tem relação? Testamento é um instrumento de sucessão? Isso é usual ainda? Ou não se fala mais nisso? Qual que é a relação desses temas? Total relação, Edgar. Quando a gente fala de planejamento patrimonial, e aqui é importante falar com o pessoal que está nos assistindo. Planejamento patrimonial não é só holding. Não é só holding. Está longe disso. Na verdade, um planejamento patrimonial completo vai trazer a realidade da família e construir com diversos instrumentos. Muitas vezes a gente usa mais de um instrumento, né, Rodrigo? Sim. A holding é um deles. Né? O testamento é outro. A doação em vida, doação direta em vida com reserva de usufrutos é outro instrumento. Até produtos, né, como seguro de vida, previdência privada, são instrumentos também que a gente pode utilizar no momento da elaboração aqui da estrutura do planejamento, sabe? Então, realmente, o testamento, sim, ele ainda existe. Na nossa legislação, inclusive, ele está em vigência. E ele, sim, ele pode ser usado, inclusive, eu uso muito como um instrumento que vem ali dar alguns tipos de maiores garantias ainda para o que está sendo pactuado ali dentro da empresa. Ô, Rodrigo, ouvindo a Sara aqui, eu vou fazer uma pergunta para quem está nos acompanhando. Assim. Vocês já tiveram a sensação que quando vocês estão falando próximo do telefone, e aí você entra, sei lá, numa rede social, e você já viu, Sara, que aí começa a aparecer, parece que propaganda daquilo que você estava conversando? Sim. E aí nós estávamos organizando o episódio aqui de hoje, né, uns dias atrás, e eu naturalmente mandei e-mail, conversei, gravei áudio, falei perto do telefone sobre o tema, né, de holding familiar e de sucessão. Começou a aparecer um monte. E apareceu um monte de propaganda no meu Instagram aqui. Sim. E aí eu ouvi demais assim, mensagens que davam a entender que é algo muito simples. De fato, parece que eu vou lá, busco um produto pronto numa prateleira, apenas mudo os meus dados, e aí, para quem está nos acompanhando, é simples? Não, de forma alguma. Aí que mora o perigo. Eu acho assim, hoje a gente vive, né, de certa forma, uma mercantilização de alguns produtos, né, Edgar? Então, mídia social, né, que é o que você colocou, as pessoas às vezes tendem a mostrar uma certa facilidade, uma certa simplicidade para conseguir comercializar aquele tipo de produto ou vender um curso, o que seja, né? A holding, como a Sara bem colocou, é uma ferramenta, né, para você planejar a sucessão, assim como tem várias outras, mas ela não é um produto de prateleira, longe disso, tá? Ela não é um produto que você vai, como uma camisa, compra e veste. Eu sempre brinco e falo que ela está mais para uma alfaiataria do que para um produto de prateleira, né? Porque cada família tem uma dinâmica, cada empresa tem uma dinâmica, então não dá para você pegar um modelo pronto e forçar a empresa ou a família a se adequar àquele modelo, né? Então, nós, por exemplo, quando vamos iniciar um projeto de holding, seja empresarial ou seja familiar, a gente perde muito tempo nessa primeira fase de anamnese, né? De entender
aquela família, entender as peculiaridades, porque tem projetos, por exemplo, que os netos já estão vivos e que aí a gente já vai fazer uma operação para alcançar essa terceira geração já direto, Entendi. pulando a segunda geração de certa forma na transmissão, né? E trabalhando com ferramentas de usufruto para essa segunda geração. Chama isso de operação avoenga, né? Tem gente que não faz sentido fazer isso, fala, não, são pequenos ainda, a terceira geração, não quero passar nada direto, vamos passar para a segunda geração. Tem patrimônios, às vezes, famílias que falam, não, a gente quer que isso entre, a gente não quer que isso entre dentro E tem holding que se estrutura para liquidar patrimônio? Porque a gente está falando aqui de perpetuação. Uhum. Existe caso de constituir para vender tudo, liquidar e não queremos mais nada daqui para frente? Edgar, depende muito da questão tributária, né? Da eficiência Entendi. tributária nesse aspecto. Mas tem, assim, eu geralmente, quando vou fazer um projeto, por mais que a família fale, né? Olha, a gente não quer vender esse patrimônio, eu já estruturo de uma forma que, num futuro, ele pode ser liquidado. Então, eu tomo alguns cuidados. Exemplo, uma família rural que tem várias fazendas. Ao invés de ter só um CNPJ e colocar todos os bens lá dentro, de modo que depois, se ele quiser alienar fica muito complexo, eu já costumo fazer um CNPJ para cada fazenda. Para caso lá no futuro ele queira vender, ele vende a empresa, que lá dentro tem a fazenda, por exemplo, né? São alguns cuidados que a gente tem, por mais que a família fale, não, mas eu vou ficar com 5, 6 CNPJs. Eu falo, olha, é melhor fazer isso agora do que lá na frente vai fazer uma alienação e a gente precisa fazer uma cisão parcial, aí entra nas questões tributárias. Então, a gente toma alguns cuidados, né? Por isso que é muito personalizado, é muito de entender o dia a dia de cada família para propor algo que faça sentido e não querer pegar uma camisa P e colocar em alguém que não vai servir aquilo, né? Ô Sara, pela tua experiência, tem momento ideal para constituir essa hold, para a família se sensibilizar a falar sobre esse tema? Né? No exemplo do Rodrigo, a gente está falando de pular uma geração ali praticamente, mas qual que é o momento ideal? Eu costumo brincar, né, que o momento ideal é ontem. Tem que correr. Mas, na verdade, o momento ideal depende muito da estruturação familiar, sabe? Eu percebo, na medida assim, da carreira da gente, que varia muito. O patriarca tem que estar pronto para começar a conversa. Esse é o gatilho. Esse é o gatilho. Ele tem que entender que ele possui uma responsabilidade aqui, além de toda a responsabilidade que ele já cumpriu de construir um patrimônio, né, de deixar legado para sua família, agora existe a responsabilidade maior, que eu defendo que isso é até um ato de amor. Entender que ele é a pessoa que vai conseguir fazer esse planejamento da melhor forma possível, por conhecer a sua família, né? Então, eu acho que o gatilho está aí. O patriarca precisa compreender a importância. O que ele está fazendo é um ato de responsabilidade consigo mesmo e com a família, sabe? Eu acho que, tendo isso, todo o resto é conquistado, sabe, Edgar? Entendi. Inclusive, com filho se opondo, com esposa não estando muito ainda, né, Rodrigo? Mas com o patriarca vivo, a conversa é diferente. Sim, sim. Então, eu entendo isso. Quando o patriarca não quer, a gente não consegue implementar o projeto, né, Sara? Eu já tive casos que os sucessores queriam e o patriarca não. E aí nós ficamos ali em inúmeras reuniões, e vai para cá, vai para lá, né? Se ele não entendeu a importância, não adianta. E o projeto não anda. Então, realmente, E aí talvez a gente traga isso... Patriarca e matriarca, né? Não sei se essa é uma realidade nacional, mas eu acredito que não deva ser muito difícil encontrar algumas relações um pouco truncadas dentro das famílias que nós temos aí, né? E por que é tão negligenciado esse tema no nosso país? Por que as pessoas falam tão pouco nisso? Porque às vezes a gente vê patrimônios imensos, histórias Brasil, magníficas desmoronando. Cara, no Brasil a gente já não tem uma cultura muito preventiva, né, Edgar? No geral. A cultura do brasileiro é agir quando tá já pegando fogo, né? Age só no incêndio, né? A gente não tem uma cultura de prevenção no Brasil. Até mesmo litígio, né, Sara? Prevenção de litígio. Então, a advocacia em geral ainda é muito vista, seja aqui na nossa região ou em outras regiões do Brasil, ela é muito vista ainda como uma medida que eu só vou procurar o advogado quando eu tiver com o problema,
né? Eu estou com um problema na mesa, preciso resolver, aí eu vou procurar o advogado. A gente não tem muito essa cultura de entender que o advogado é uma figura para te assessorar e te dar segurança jurídica para o próximo passo, né? Dentro de situações que vão envolver natureza jurídica e tudo mais. Então, holding passa por isso, né? Então, na medida que o patriarca entende que é melhor ele já se precaver, pensar nessa sucessão, governança, estruturar isso, ainda ele vivo para a preservação do patrimônio, quando ele percebe isso, aí sim faz sentido o produto holding para ele, né? Ou holding, outras ferramentas. Entendi. Agora, no Brasil, é isso, né? O Brasil, a pessoa só vai agir quando está doente, quando está lá no leito de morte, aí às vezes ela procura, poxa, agora eu preciso fazer um testamento, preciso fazer alguma coisa porque eu tenho ali um filho fora do casamento, tenho uma situação de 2 irmãos que não se entendem muito bem, enfim. Só que, às vezes, daí já é tarde demais, né? Apesar que tem mudado, né, Rodrigo? Os índices têm trazido... Tem melhorado. Tem melhorado. Tem existido uma busca mais constante por planejamentos, por antecipação de sucessão. Esses números são demonstrados, inclusive, por índices oficiais. Se a gente pegar questão de recolhimento de TCMD, né, o aumento, que é o imposto que recai sobre essa doação de cotas. Perfeito. Então, esse aumento de recolhimento está refletindo aqui. São famílias que estão se antecipando. Mas estamos muito longe ainda. Sim. Né? Estamos muito longe. É que nós estamos numa janela muito interessante, né, Sara? Eu estava vendo um paper, até internacional, demonstrando que nós estamos numa janela e numa década que mais está havendo transferência de patrimônio no mundo. Porque a geração de baby boomers, né, que é essa geração pós-guerra, ela é uma geração que tinha como cultura reter muito patrimônio. Então, hoje, as pessoas com 60, 70 anos aí da geração baby boomers são a geração que mais acumulou patrimônio no mundo. Então, a gente está numa janela temporal de passagem de patrimônio, né, porque essa foi uma geração que reteve muito. E então... Agora essa geração, né, já está chegando para partilhar isso, né, está chegando próximo ali da morte e está tendo naturalmente essa procura e essa passagem de patrimônio. Então a gente está vivendo esse momento muito em razão disso, né? E as próximas gerações vai ser um desafio, né, porque a gente está vindo com gerações desapegadas, né? Então, geração de carro, Z, tem uma geração nova chegando que foge disso, né? Então, a gente vai viver um momento histórico bem interessante, né? Eu acho que estamos saindo de uma geração que reteve muito patrimônio, passando, às vezes, já para uma geração que não liga muito para patrimônio e quer mais experiências, né? Sim. Então vai ser E no Brasil, especificamente, tem a questão da reforma tributária também, né, Rodrigo? Também. Falou de reforma, acho que o pessoal está ficando meio com medo, eu não sei o que está acontecendo, mas realmente... E é um tema iminente, o medo desses né, efeitos, exatamente. O medo desses efeitos tem feito as pessoas se moverem. Sim, a gente tem como o holding, né, Sara, ganhou um papel relevante hoje, né? Como você falou holding ali algumas vezes, começou a chover anúncios de holding no seu celular. Isso no Brasil todo, né? Então, o fisco também ficou muito de olho nisso, Edgar, porque essa é uma ferramenta que chamou atenção. Porque essa é uma ferramenta que, bem utilizada, super legal, né? Mas existem pessoas que não utilizaram a ferramenta tão bem assim, né? E mais com viés realmente de simulação, de só fazer em razão da performance tributária, da eficiência tributária. E esse é um ponto que eu sempre falo, né, Sara, para os clientes e tudo mais, olha, a parte tributária, ela é consequência do planejamento, ela não pode ser o fim em si mesmo. Se você busca o fim tributário para o planejamento, você vai acabar fazendo algo errado. Né? Algo que beira ali um linear de simulação e de alguns problemas que você pode assumir. E no Brasil nós tivemos vários projetos que é muito duvidoso assim, esse limiar. Né? E o fisco olhando para isso, e quando eu falo fisco é município, estado, União, porque quando a gente fala em planejamento nessa área, a gente tem impactos de imposto de renda, Edgar, por causa do ganho de capital dessa transferência, e aí a gente entra no interesse da União Federal. Nós temos um impacto do imposto de doação, que é o ITCMD, que é de competência estadual, e a gente também tem um impacto no imposto de transmissão de bens imóveis, que é o ITBI, que é de competência municipal.
Então, veja, os 3 entes federativos aqui, né, União, Estados e Municípios, eles são afetados em razão desse tipo de planejamento, né? Então, todos os entes estão muito de olho nessas situações. Com certeza, né? É de interesse, né? E não sei se a palavra certa é essa, ele tem percebido má fé e tem talvez fechado algumas portas, possivelmente a reforma tributária deve trazer bastante atualização nesse sentido. Eu tenho uma pergunta para vocês. Para quem está nos assistindo, acho que ficou muito claro, a gente tem holdings comerciais, rurais, a gente fala de sucessão familiar, só que assim, nós estamos falando aqui para quem? Qual que é o público-alvo deste tipo de ferramenta? A partir de quanto de patrimônio é que de fato faz sentido eu começar a falar de constituição de holding para os negócios comerciais, rurais, familiares? Até para dar noção para quem está acompanhando a gente de quem é que precisa de fato. Às vezes a pessoa tem lá uma casa, 2 casas e acredita, não, quero constituir para passar, mas talvez não tenha nenhuma predisposição familiar em continuar aquilo e tornar um negócio. Tem talvez nem perspectiva econômica relacionada, né? Mas o que vocês percebem? Tem muita gente que acredita que as holdings funcionam só para os mais ricos, né, Edgar? Que são só para as pessoas que têm um patrimônio mais vultuoso. Eu já fiz, a gente trabalha com produtores rurais, inclusive, com patrimônios menores, e indico fazer sim, tá? Então, assim, para quem que é oferecido? Para todas as famílias, né? Principalmente quando a gente está diante de famílias muito vultuosas, né, em patrimônios. Um imóvel rural, por menor que ele seja, como eu disse no começo, ele envolve um patrimônio milionário. A gente tem que entender isso. Provavelmente. Né? Então, um imóvel rural, aí, seja lá de 30 alqueires, 40 alqueires, já é um imóvel muito valioso. Né? Então, já fiz, já constituí, tenho clientes desse perfil e eu acredito que o tipo de cliente é o cliente que quer realmente evitar conflitos familiares e preservar esse patrimônio. Esse é o tipo de cliente. Né? Cliente que pretende vender logo que receber, talvez não seja o ideal. Então, normalmente, inclusive, né, Rodrigo, a gente pega patriarcas que se utilizam dessa ferramenta porque sabem que os filhos querem fazer exatamente isso. Sim. Para trazer proteção. E isso é possível por dentro das empresas. Não é alinhado, não consegue um diálogo, então juridicamente faz ali a trava e... Lógico que isso não tem como ser goela abaixo, digamos assim, claro. Não tem, né? Mas uma coisa é resolver essa situação e estabelecer esse tipo de regulação de governança, essas regras de governança enquanto o patriarca está vivo. O patriarca e a matriarca, que são os que constituíram. Né? Talvez o grande desafio não é definir assim, faz isso ou faz aquilo, é que vai ser de comum acordo o que tiver no contrato social, independente do que seja. Né? Exatamente. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da Sara no aspecto da holding em si para patrimônios não tão significativos. Assim. Eu entendo que o planejamento sucessório é uma ferramenta para qualquer pessoa que tenha patrimônio, né? Seja lá qual for o tamanho do patrimônio. Mas a holding em si é uma ferramenta que eu costumo indicar para pessoas que tenham um patrimônio já significativo que compense, digamos, toda essa estrutura. Né? Porque quando a gente estrutura uma holding, você vai ter lá o custo com contador para manutenção disso, o custo com advogado, porque é uma empresa. Então, geralmente, patrimônios assim, 5 milhões, 10 milhões, eu falo, cara, é melhor trabalhar com testamento, com instrumento de doação, com doação com cláusulas restritivas e tal, para não fazer a venda, se for o caso, em vida para a segunda geração, do que constituir uma holding. Mas aí eu acho que é muito pessoal mesmo. Né? Eu acho que vai bem na linha da alfaiataria que tu comentou, né? Exato, que cada um tem uma visão. Vamos conversar. Perfeito. Porque às vezes eu penso assim, a holding você monta uma estrutura de governança, né? uma estrutura toda ali para essa gestão, né? E dependendo da situação, se o patrimônio não for lá um grande patrimônio, ou se
ou se tem poucos filhos, às vezes, sabe, Sara? Tipo assim, 1, 2 filhos, né? Quando o negócio está num ambiente mais controlado, às vezes eu não indico, mas é muito realmente de perfil, né? De analisar o cliente em si. Mas para o telespectador que está nos acompanhando, a holding ou qualquer outro tipo de ferramenta de planejamento patrimonial, Edgar, ela é cabível para qualquer empresário que tenha empresas e que tenha patrimônio imobiliário, né? Porque tendo empresas e várias empresas, pode também ter uma holding para controlar essas empresas, né? E tendo patrimônio, você pode constituir essa holding para cuidar da sucessão desse patrimônio, né? Mas é muito alinhado àquela alfaiataria mesmo, né? Não, Entendeu? total. Acho que a Sara trouxe na introdução dela que ela entrou nesse mercado por uma dor que chegou até você. E talvez a maestria toda dos prestadores de serviço nessa área é exatamente essa, né? É ir capturando de fato as dores e o perfil e dentro disso montar os pacotes não engavetados, mas que não empacotados ali, né? De prateleira, como a gente estava falando, Sim. mas que atenda as dores verdadeiras e reais dessas famílias que estão lá de acordo com algum gatilho que, né, veio na cabeça desse patriarca. E muitas vezes a gente percebe que a consciência não vem só de cima para baixo, ela pode vir também de baixo para cima, cada família na sua dinâmica ali, né? Sim, E acontece muito, né, da consciência a partir dos próprios herdeiros, de falar, olha, tá uma bagunça, vamos resolver isso. Vai dar problema esse negócio. Exatamente. Por isso que, assim, nós vamos ficar nessa discordância, viu, Rodrigo? Porque normal. Ser advogado é não normal. discordar. Se não tiver uma discordância nesse podcast aqui, não era advogado. Vocês não vão fazer valer o currículo de vocês. Né? Mas assim, porque realmente eu olho para os produtores rurais, por exemplo, sabe? Eu realmente vejo a holding como uma solução inteligente, muitas vezes, né? Porque a sucessão normalmente é muito difícil. Em imóveis rurais, no meio de famílias rurais, porque normalmente quando a gente olha para o rural, os filhos cresceram ali dentro, né, da terra, ou quando é pior, um deles cresceu ali dentro da terra com o pai os outros não, foi trabalhar fora, né? Então assim, obviamente sem citar nomes, né, resguardado todo o sigilo, mas tem exemplos pra gente encaixar com isso aqui? Nossa, vários. Vários, né? Vários. Vou dizer um bem recente. Essa semana atendi um cliente, uma família lá no escritório, para não dizer que tá longe, né, Rodrigo? Que o cliente chegou, um senhor já entendeu, né? Vamos lá, já tem alguns anos, um senhor que me conhece há muitos anos, já tem alguns anos, toda vez que ele vai lá no escritório por alguma outra razão, vai tomar um cafezinho, eu falo, olha, seu fulano, vamos mexer naquilo lá, que eu já sei que os imóveis dele é uma bagunça, né? E, enfim, ele tem mais de 200 alqueires e ele chegou lá para mim, não, agora nós vamos resolver. Por pressão dos filhos, digamos assim, né? Os filhos falando, pai, precisamos resolver. Ele chega no meu escritório, Edgar, com... Eu não lembro a quantidade, Rodrigo, mas assim, ó, vários contratinhos de 5 alqueires, de 4 alqueires, pra gente resolver tudo isso agora e falar de sucessão, falar de planejamento. Contrato de compra e venda. Contratinho de compra e venda, Edgar, 30 anos atrás, que o homem foi comprando de 5 em 5 alqueires para ter o que tem hoje. Então, quando a gente olha para a holding rural, é muito isso. Até regularização fundiária. Regularização fundiária eu faço muito, porque é uma bagunça. Sim. E a holding muitas vezes vem possibilitar, trazer regras que só o testamento, que só a sucessão em si não possibilitam, né? Porque quando a gente vai para dentro da holding, a gente sai... É claro que as regras das sucessões não podem deixar de ser observadas sob pena de nulidade, mas o fato das regras estarem dentro do direito empresarial dá um pouquinho mais de liberdade na questão da gestão das regras de governança da sociedade e, por consequência, do patrimônio, entende? Então, assim, como eu disse, vamos manter a discordância, porque eu acho que a holding não é só para grandes empresários. Eu defendo realmente que ela é solução, sim, para patrimônios um pouco menores, sabe? E esse cliente especificamente, vamos analisar e fazer um planejamento para ele agora, né? Fazer toda essa análise,
construir com a família e verificar. Outros exemplos, você me perguntou de exemplos. Nós tivemos situações também de grandes imóveis rurais, que ali foi um pouquinho diferente, Rodrigo. Foi bem interessante. A gente acabou utilizando a holding para conseguir extinguir condomínio que veio de um inventário. Então, eram herdeiros de um grande patrimônio, que para extinguir esse condomínio, porque quando herda ficou todo mundo em condomínio, num patrimônio vultuoso, para extinguir esse condomínio, ficou menos oneroso a gente constituir a empresa, pôr esse patrimônio todo dentro dessa empresa e extinguiu só fazendo a transferência das cotas entre um e outro. Perfeito. Entende? Ao invés de arcar com todos os custos que seria a extinção. E tu falando, Sara, assim, para fins didáticos, até para explicar para quem está nos acompanhando. Nós temos provavelmente muitos empresários, pessoas que não são empresários, mas no fim das contas, quando a gente fala constituir uma holding, eu estou falando de uma empresa, CNPJ, com contrato social e as cláusulas que tem esse tanto de regra aí que a gente está conversando, que são as possibilidades. No fim do dia, esse vai ser o entregável? Esse é um instrumento jurídico, vamos colocar assim? Sim, com algumas ressalvas, né? Vou fazer algumas ressalvas. Eu entendo que o contrato social de uma holding, né, quando ela é constituída para fins de planejamento sucessório, e aqui tem que deixar essa questão que o Rodrigo colocou, que a holding ela pode ser constituída apenas para a gestão de outras empresas. Perfeito. E aqui nós estamos falando de algo totalmente diferente, tá? Então, uma holding constituída para fins de planejamento sucessório, ela vai... O contrato social, esse documento que vai constituir essa empresa, na minha opinião, ele tem que retratar essa família. Entendi. Sabe? Então, assim... É customizado. Exato. É um trabalho artesanal, vamos colocar. Né? Porque, realmente, a gente só consegue entregar um planejamento efetivo se você realmente conseguir ter essa percepção de quem são os filhos, da personalidade. Sempre, em toda família tem os que são mais problema, os que são mais liderança, os que só querem resolver e não vão dar opinião, né? Então, a gente precisa realmente ter isso. Então, é uma empresa? Sim, a holding é uma empresa, mas ela é criada para outro fim, quando pensada em planejamento sucessório. Né? Então, tem uma redação um pouquinho mais diferente. Perfeito. Eu costumo falar assim, né? O contrato social, o inicial é a certidão de nascimento, né, Edgar, de uma empresa. Então, o contrato social, quando a gente fala, ele não é o único entregável, porque o contrato social, é a certidão de nascimento, ele vai constituir essa empresa. E junto com essa certidão, como a Sara bem colocou, Edgar, ele vai trazer essas regras do que pode, do que não pode, regras para vender cotas, regras de quem pode entrar, regras de quem vai gerir esse patrimônio. Se o patriarca tem mando, não tem. Se o patriarca tem mando ou não tem, exato. Se vai ter conselho para deliberar alguns assuntos, quem pode deliberar alguns assuntos, perfeito. Como que é a regra de distribuição de lucros, enfim, você consegue colocar tudo ali. Mas o que eu costumo falar, e é por isso que eu defendo até às vezes uma estruturação um pouco mais complexa, porque nos meus projetos, por exemplo, eu sempre ando junto com um contador que acompanha esse dia a dia e com uma empresa de governança, né, com um administrador, especialmente na área rural, por exemplo, né, Sara? A gente tem alguns projetos que a família ela tem ali uma gestão, mas uma gestão muito... do dia a dia do negócio, né? Ela não tem política de compra, ela não tem ali... ela não é tratada como uma empresa, né? Uma fazenda ali, na maior parte dos casos, perfeito. A pessoa não sabe quanto que é o lucro, né? Ela não sabe o que é uma DRE. A empresa se resume à cabeça de uma pessoa. Exato. E aí eu costumo falar que o entregável não é o papel, porque o papel em si... ele está ali com as regras, mas se as pessoas não tiverem consciência de como funciona aquilo e do que é de fato uma holding e uma governança, o papel vai ficar dentro de uma gaveta e ninguém vai cumprir nada. Né? Perfeito. Então, o entregável, no meu ponto de vista, é óbvio. O papel é um elemento importante que você constitui a empresa e traça as regras para serem cumpridas. Mas mais do que isso, você precisa deixar muito claro para quem está envolvido no projeto como que funciona e quais são os gatilhos e as ferramentas no dia a dia para aquilo ser implementado. Então, a gente sempre traz consultores de governança que vão olhar para a atividade rural, por exemplo, se for o caso de holding rural,
olhar para entender esse negócio chamado pecuária, se for o caso, ou esse negócio chamado agricultura, né? Como que é a política de compra? Quem é que compra gado? Quem é que vende gado? Quem é que compra os insumos? Como que funciona a cotação disso? Se é só um filho que está envolvido, veja, e eu vou ter lá depois mais 3, 4 para participar disso, os outros eles têm que ter uma segurança que quem está à frente do negócio está fazendo melhor. Tem política de cotação? Não tem. Então, por isso que eu falo do tamanho, Sara, porque da forma como eu enxergo, você precisa ter uma estrutura que justifique você fazer tudo isso, sabe? A ponto de, às vezes, não que você vá burocratizar o dia a dia do negócio, mas você vai profissionalizar. E com o profissionalismo, você passa segurança para a segunda geração. Porque a maior parte dos casos que eu tenho, geralmente o filho homem está no negócio, ou os filhos homem, e as mulheres não, né? Porque a pecuária, a agricultura ainda é um meio assim mais machista, mais né? masculino. Mais masculino. Machista, sim, termo errado, né? Mais masculino. Agora, para as mulheres não ficarem alijadas do negócio, você tem que ter uma política muito clara, né? Assim, quanto que vendeu, quanto que gastou, Claro, quanto toda tem vida. de lucro, distribui tudo, reinveste uma parte, como que funciona essa regra de reinvestimento, de distribuição. Então a gente vai, Edgar, nos nossos, bem profundamente para implantar essas regras mesmo, Perfeito. que sai totalmente fora do jurídico, né? Eu acabo envolvendo... gestão, né? É gestão, eu acabo envolvendo outros parceiros, né, de gestão para atuar nesse dia a dia. E para mim fica muito claro, assim, eu acho que não há nem divergência. Há, na verdade, públicos distintos aqui exato, do tipo de solução que está na mesa. Talvez a holding aqui ela é utilizada como um instrumento de consciência e de ruptura, inclusive, de como era feito para como precisa começar a ser feito, trazendo um pouco mais de profissionalismo para a gestão e tudo mais. Agora, é fato, né? Se a gente encontra negócios um pouco mais profissionalizados, a gente vai ter uma demanda menor nesse sentido. E agora eu consigo entender o porquê que a Sara falou logo no início que é preciso multidisciplinaridade para tocar um negócio desse. Sim. Porque em algum momento vou precisar da parte jurídica, vou precisar da parte contábil, tributária, vou precisar da parte educacional, vou precisar, sei lá, da parte psicológica da coisa. Né? Acompanhamento psicológico. Eu estou imaginando aqui, em algum Eu momento... já tô pensando em fazer psicologia, viu, Rodrigo? Ajuda, vai né? ter que trazer a família inteira para uma mesa como essa daqui e conversar com Na todo verdade, mundo, né? acaba assim sendo que terapia. começa. É assim que começa. As assim reuniões que são sessão de começa. terapia, né, Sara? São. São E sessão na de verdade, terapia. Edgar, você tocou num ponto muito importante. O Rodrigo comentou a contabilidade. E aqui é importante a gente deixar claro, né? Vou falar até para quem está nos assistindo agora. Contador que está fazendo planejamento sem advogado, assim como o advogado que está fazendo sem ter um contador durante o processo, pode estar comprometendo Luzinha todo o de alerta sucesso. ligada. Não, provavelmente tem algum furo, né? Provavelmente tem algum Porque furo. realmente o planejamento no seu contexto geral, eu defendo, Rodrigo, lá no congresso, que a gente teve no congresso semana passada de planejamento, e abriu uma brincadeira assim nesse sentido. Quanto é do planejamento, quanto é jurídico e quanto é contábil? Porque uma coisa é certa, tem dos dois. Perfeito. Tem dos dois, né? Então tem essa discussão, né? Lógico que eu vou puxar a sardinha aqui pro nosso lado, né, Rodrigo? Que eu entendo que é mais jurídico do que contábil. Mas nós precisamos da contabilidade nesse tipo de trabalho. Todos os meus projetos, eu sei que os do Rodrigo também, tem o acompanhamento de um contador específico na área, né? Para acompanhar. Então tem que tomar cuidado, pessoal que está nos ouvindo, né? Que está contratando, o contador... Chega um momento que o braço só da contabilidade não alcança. Exato. Né? Principalmente em razão das regras sucessórias, né, Sara? Principalmente. Você quando falou chega nessa fase, né? de exemplos, Edgar. Um tempo atrás chegou uma família para nós com um projeto e a gente, até antes, estava conversando um pouco, né? Ultimamente no escritório vem chegando muitos projetos de revisão de holding, né, de holdings feitas e que não funcionaram e aí Talvez procuram... não começou da forma correta. Exato, enfim. E chegou um caso, Sara, que o contador não observou regras de sucessão. Então, por exemplo, ambos os filhos casados, né, 2 filhos, e a família constituiu uma empresa patrimonial, uma holding patrimonial, e começou a colocar ali imóveis nessa holding.
mas não como doação, como compra e venda. E o filho que estava dentro dessa empresa, ele é casado. Então, assim, eles começaram a pegar imóveis. Porque é muito natural aqui em Rondônia, né, Edgar? Às vezes a gente compra um imóvel, mas não transfere. Sim. Fica só com a procuração de compra daquele imóvel e tal. E aí não transfere para a pessoa. E aí nós temos alguns projetos que a pessoa constitui a holding. E aí, para economizar escritura e TBI, já faz a transferência direto para a holding de compra e venda. Não passa pela pessoa para depois doar. Achando que está fazendo o Achando melhor, que está né, fazendo Rodrigo? melhor, que está economizando e tudo mais. Vai lá Só e que faz a escritura direto no olha a seu regra episódio. sucessória, cara. Quando você faz a compra e venda, você comunica com o cônjuge. Né? Então, quem não era para participar desse patrimônio familiar, que são os cônjuges, por exemplo, acaba, em razão dessa situação, tendo direito. E aí, num divórcio, por exemplo, a pessoa tem acesso a um patrimônio que, em tese, era familiar e ela não teria. Entendi. Então, assim, as regras são muito complexas e por isso da multidisciplinaridade que a gente falou. Né? Então, você tem que saber direito de família, direito de sucessões de família, direito tributário, direito societário, é muita coisa. Pessoal, muita gente aqui acompanhando a gente falando, eu acho que esse negócio é para mim, né? Já provavelmente começou a entender que faz sentido para sua operação. Agora, como é que identifica profissionais sérios dentro desse mercado? E assim, de maneira genérica, é claro, porque a gente citou o exemplo aqui das redes sociais, nós somos bombardeados o tempo todo em relação a isso. Temos profissionais seríssimos no estado de Rondônia, temos o prazer de estar com 2 deles aqui hoje conosco. Obrigado. Mas eu gostaria que vocês pudessem passar dicas para quem nos ouve nesse sentido. O que precisa ser considerado? Né? Quero me organizar. Por onde que eu começo? O que eu preciso organizar antes de bater a porta de algum profissional? Eu entendo que a primeira coisa faz um levantamento do seu patrimônio, dívidas que normalmente tem, né? Então, patrimônio, dívidas, herdeiros e até regime de bens, tanto do seu casamento como o regime de bens do casamento dos filhos, né? Porque bate exatamente nesse exemplo que o Rodrigo acabou de trazer aqui para nós, né? Então, fez o levantamento de todo esse patrimônio. Como identificar o profissional? Isso é uma questão delicada, né, Edgar? Porque, assim, profissionais bons e ruins existem em todas as áreas. Existe no direito, existe na medicina, existe na contabilidade, enfim. Então, assim, eu sugiro, minha sugestão procure profissionais, pelo menos que estejam já um pouco estabilizados nessa área, que já tenham outros trabalhos, outras referências, que tenha aí uma carreira a construir, porque que tenha um nome a zelar, né, Rodrigo? Sim. Porque são profissionais mais responsáveis. Né? Eu sempre falo também isso, Sara, assim, a questão de profissional, o primeiro passo é a confiança, né? Porque você vai colocar na mão desse profissional todo o seu patrimônio. Né? E então, a família ainda, né? A família. Então, o primeiro passo é a confiança. Você tem que ter uma confiança naquele profissional, né? E a confiança, eu acho que vem muito de você olhar, né, o que essa pessoa já fez de projetos, né, conversar com famílias que já passaram por esse projeto junto com esse profissional. Então, eu costumo falar, principalmente para Rondônia. Às vezes, em Rondônia, o pessoal tem costume de falar, poxa, eu vou pegar alguém de um grande centro, alguém de São Paulo, alguém do Rio, que vai entregar melhor do que alguém daqui, né? Falando, não, óbvio, não podemos generalizar, né? Mas eu acho que mais do que isso, óbvio, o conhecimento técnico é muito importante, mas essa relação de confiança e proximidade, né? Porque às vezes algum profissional de fora, você não tem essa proximidade. Compromisso, né, Rodrigo? Você não tem um compromisso, você não sabe se o cara vai estar ali com o escritório amanhã ou depois, né? E aí como que você vai acessar a pessoa. Então acho que é muito importante você olhar para esse histórico realmente que a Sara falou, né? A pessoa tem escritório há quanto tempo, né? Ela está naquele endereço lá há quanto tempo, ela tem um nome a zelar naquela comunidade, né? Acho que tudo isso é importante no fim do dia. Sem dúvida. Pessoal, para a gente ir caminhando para a finalização, estou olhando ali o tempo, voou. Já estamos aí mais de 50 minutos, nossa meta é em volta aí dos 60. Bom, estamos aqui... a Cicobi Centro como promotora, né, desse evento, né, desse podcast. E é uma cooperativa financeira. Obviamente, quando a gente fala de produtos e serviços, a gente está falando de todos os produtos e serviços que
comumente a gente conhece no mercado. Estou falando de conta corrente, cartão, estou falando de seguro, estou falando de previdência, estou falando de várias coisas. E a minha pergunta para vocês é: existem produtos financeiros que podem ser considerados nessa alfaiataria para a gente tentar melhorar os níveis de segurança desse processo? Demais, né, Sara? A gente tem utilizado, né, muito dentro dos planejamentos seguro de vida, né? O seguro de vida ele é uma ferramenta muito importante até por causa do aspecto tributário, né? Então, Edgar, o seguro de vida ele não passa por inventário e ele não tem incidência de impostos, né? Então, aquele valor que cai direto para o beneficiário ali, ele muitas das vezes ele serve ali como um valor para ou terminar o planejamento que está iniciado, né? Ou utilizar como ferramenta para você, às vezes, se você não fez o planejamento, né, Sara? Eu costumo fazer assim, às vezes, quando o patriarca é muito idoso, já está com alguma enfermidade, e o planejamento está começando, né, e tem todas as rodadas para a gente, de fato, terminar, eu costumo sempre indicar, se a pessoa não tem um seguro de vida, né, fazer esse seguro de vida com um valor significativo para que consiga, pelo menos, terminar o projeto ou pagar até os impostos que vão estar ali vinculados àquele planejamento, para não dilapidar o patrimônio para fins de terminar o projeto ou pagar os impostos dessa transmissão, né? Então, previdência privada também, né? Previdência privada, inclusive a previdência privada nos últimos dias tá um caos, né, Edgar? O IOF tira casaco, põe casaco, tira casaco. Né? Hoje, inclusive, né, Alexandre de Moraes acabou de suspender todos tanto o decreto do Senado como o decreto do presidente da República. E o IOF colocaram uma alíquota de 5% para aportes acima de R$50 mil, né? No decreto do presidente, que agora na verdade foi suspenso semana passada pelo Senado e agora reforçado pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, é uma ferramenta muito utilizada, né? Quando você tem ali, às vezes, valor líquido, né? E aí esse valor líquido... Liquidez, caixa. Para quem tem caixa, é uma ferramenta muito interessante, porque quando você tem caixa e você falece, esse dinheiro ele tem que ser passado e você vai ter que recolher o imposto. Vai tributar. Você vai ter que recolher o ITCMD disso. No nosso estado, por exemplo, 4%, né? A alíquota teto hoje. Às vezes você fazendo uma previdência privada e pegando esse caixa e colocando na previdência, é uma forma de você não pagar esse imposto da transmissão. Né? Só que agora, pagando 5% de IOF, não compensa mais. Né? Então, precisa ir para a conta. Deixa na conta que é melhor. Eu tive um caso interessante, Rodrigo, de uso de seguro de vida como instrumento de planejamento sucessório, que é um pouquinho diferente. Um dos herdeiros, no caso, acabou ajudando o pai a comprar um pouco de terra, mas os imóveis estavam tudo no nome do pai, obviamente. Mas ele ali, com o recurso dele, ajudou em uma certa quantidade. E na hora que a gente foi constituir a empresa, como é que faz? Né? E aí, ali, ele se sentindo preterido e depois de muita conversa, muito diálogo, que não queriam deixar desmembrar esse imóvel e, enfim, a gente usou o seguro de vida como uma ferramenta meio que para indenizar esse filho. Entende? Então, realmente, tanto a previdência privada, apesar desses desgastes que nós estamos enfrentando, vamos né? ver o que vai acontecer, né? Mas quanto o seguro de vida, são instrumentos muito úteis, inclusive, nos planejamentos. Eu costumo brincar com os meus clientes: você quer deixar um bom presente? Deixa um seguro de vida. Sim. Porque realmente o seguro de vida ele foge de inventário, ele é direto para o beneficiário, né? Foge de honorário de advogado, foge de tributação. É bem então, interessante. É um grande Inclusive para presente. ferramenta societária, né, Sara? Tem alguns casos que é interessante, Edgar, para liquidação da cota. Né? Então, às vezes empresas familiares ou não familiares, quando você tem um sócio que falece, a empresa vai ter que liquidar aquela cota para aquela pessoa. Né? Hoje em dia existem ferramentas de seguro de vida que o beneficiário é a sociedade. Né? Então, quando um sócio falece,
você tem o pagamento do prêmio para a sociedade e a sociedade usa isso para liquidar as cotas e pagar os herdeiros referente àquela cota. Hiper prático dentro do processo. Hiper prático. E aí você pode até colocar no contrato social já como que vai ser liquidada essa cota, o valor da cota, enfim, tem algumas discussões jurídicas, aqui, né, sobre deixa isso. eu só fazer um merchan, Rodrigo, porque eu me lembrei assim que quando a gente fala de seguro de vida nos planejamentos, tem que observar muito o banco que eu estou contratando. Sim. Né, Rodrigo? O banco, a cooperativa que eu estou contratando, a seguradora que está sendo contratada. Por quê? Senão acaba saindo tiro pela culatra, digamos assim. Porque você constrói o planejamento na hora que precisa receber a óbices e enfim, tem que judicializar para conseguir receber. A gente passa muito por isso, toda uma dificuldade. E aqui, delegada Cicobi, eu tenho que defender a casa. A nossa cooperativa realmente tem sido exemplo nisso. Eu, pelo menos, nunca vi até agora a Cicobi Centro me ajuda, Rodrigo. Obstaculizando. É isso, obrigada. Nenhum tipo de recebimento desse tipo de seguro. E os relatos não são poucos nesse sentido, viu, Sara? Acontece muito. Parece até meio tendencioso a gente falar isso nesse fórum aqui, mas são inúmeros exemplos, não só de morte, mas de doenças em vida e várias outras situações ali que o benefício ele ocorre, né? O prêmio ele é pago. Pessoal, conversa muito esclarecedora, tá? Espero que quem nos acompanha aí pelas nossas redes sociais, pelo YouTube e todos os outros canais tenha gostado, tanto quanto nós que estamos aqui no estúdio gostamos desse bate-papo. E, por favor, deixar aberto aí para vocês fazerem as considerações finais e fica à vontade, Sara, para começar. Bom, primeiro agradecer mais uma vez o convite, dizer para todos que estão nos assistindo que é uma honra estar aqui. E dizer, né, que o planejamento patrimonial realmente é um ato de responsabilidade, de amor, defendo muito isso, é uma matéria que a gente ama porque a gente vê que faz muito bem, faz bem para a família, faz bem para o patrimônio e realmente foi muito proveitoso, muito construtivo e é muito bom poder fazer parte de algo assim, contribuir de alguma forma. Então, muito obrigada. Bom, obrigado, Edgar, novamente pelo convite também. É sempre bom estar aqui conversando. Obrigado, Sara, também pela oportunidade aí da gente conversar. Eu espero que a gente tenha, né, agregado no dia a dia de vocês. Coloco à disposição para quem quiser conversar mais sobre o assunto, tirar dúvidas. As redes sociais, depois não sei se a Sara quer falar dela também. A minha rede social, o Instagram é @rodrigo.totino. Por lá a gente conversa bastante, né? A Sara também é bem ativa nas redes sociais. Conversa bastante sobre planejamento sucessório, sobre tributário, sobre essa loucura, né, da reforma tributária que está acontecendo. E falar de planejamento, falar de situações sérias assim é sempre muito bom, sabe, Edgar? Como a Sara colocou, nós temos que defender o Instituto, né? E, acima de tudo, estar com bons profissionais é um caminho para isso, né? Então, é sempre bom poder contribuir e eu espero que a gente tenha agregado um pouco de valor. Sem dúvida nenhuma, a Cicobi Centro agradece. Ô, Sara, fazer justiça, quais são as redes sociais para o pessoal acompanhar o conteúdo? Eu esqueço de fazer, eu fico fazendo merchan da Cicobi e esqueço do meu, de falar Rodrigo. A sua rede social, você é tão ativa, você é mais ativa do que eu. Gente, mais ou menos, tô tentando, isso dá um trabalho. Eu imagino, é outro negócio, né? É outro negócio. Mas é saramelocra.adv no Instagram, no TikTok, no Facebook e também tem o do escritório, né? melocra.adv. Maravilha. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Então, percebam, dá para continuar esse bate-papo pelas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado e saibam que cuidar da saúde financeira e pensar no futuro dos nossos cooperados também é coisa nossa. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau.